tá ruim. Tá ruim. Vinha, ó, caindo, 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 caindo. Fez uma congestão de fundo. Congestões de fundo tendem a romper para baixo. Congestões de topo, isso aqui não era um topo, isso aqui era um repique. Mas congestões de fundo tendem a romper para baixo. Rompeu, cara, rompeu com pressão, né? Isso aqui provavelmente foi balanço. Tá? Isso aqui muito provavelmente foi algum balanço. Que é dureza. Certo? Então, perdeu aqui. Deixa eu ver se tinha alguma zona de suporte nisso. Deixa eu botar uma linha, porque a banda de Bollinger está exatamente no ponto. E aí, quando se afasta o gráfico, não dá para ver. Ih, rapaz. Perdeu e perdeu tudo. E essa região aqui, ó, era o suportão máximo dela de 2018. Perdeu isso, não tem fundo, tá? Perdeu o suporte de 2018, que era essa região aqui. Vou tirar essa linha, porque era só para eu visualizar. Perdeu o fundo e não tem nada. Olha, tá ruim o babado. Para não dizer que tá tudo ruim, toda notícia muito que é muito exagerada, como aquilo que eu falei ainda há pouco para as outras empresas. Tá? Ah, e porque a Rapvida deu aqui, sei lá, o balanço dela deu muito inferior ao que o pessoal estava esperando e tal. É, essas coisas. Aí opera, né? Dá aquela cagada, o troço desmantela e tal. Aí começa a desmantelar e ó, tá fazendo corpo grande, corpos menores, aqui tá mais ou menos o mesmo tamanho, corpos cada vez menores com sombra inferior cada vez maior. Isso aqui mostra o fim desse movimento, tá? Começa a mostrar o fim desse movimento. Isso aqui tende a se desenvolver como um fundo arredondado. Então, quem não conhece um fundo arredondado, ele começa assim. Então, ele começa fazendo isso e ele evolui desta forma. Ele faz isso aqui assim. E começa a fazer uma coisa mais ou menos assim. Os candles vão ficando cada vez com sombras aqui, ó, até uma hora que ele começa a fazer a movimentação acima desse negócio aí. Mas isso aqui, ó, tende. Um fundo arredondado começa desse jeito. É obrigatório que vá se desenvolver o fundo arredondado? Não. Só estou te mostrando como é que ele começa a aparecer. O início dele geralmente tem isso aqui. Mas essa informação de que os corpos dos candles estão diminuindo e as sombras inferiores estão aumentando e a proporção de sombra inferior em relação à proporção de sombra superior é cada vez maior, isso é uma forte indicação de presença compradora aqui. Sinal de que, embora o papel esteja na bacia das almas num valor ridiculamente baixo, extremamente difícil de fazer controle de risco disso, as pessoas estão comprando. E cada vez mais isso aqui vem compra, compra. O papel está caindo. Está caindo com muita gente comprando. Muita atenção nisso. Tá? A sua pergunta era. Eu não li o resto da pergunta, só li a empresa. Cadê? Perdi o cara. Era o Oban. Não, era o Boban. Não, também, não tinha mais resto de pergunta, era só isso mesmo. Tá? Então, muita atenção. Se você está vendido, se você vendeu aqui em algum canto, ou você vai aproximando os tops, faz uma parcial, eu já faria, né? Porque pensa que essa queda aqui parece bobagem, mas não é não. Se o cara entrou aqui e está vendido ainda, ele já chegou a ganhar 30%. É bastante grana, muita grana mesmo. Então, bota uma parcial no bolso. Se você está vendido, bota uma parcial no bolso e vai aproximando os tops pelas máximas desses candles. Porque se isso começar a fazer um fundo arredondado, você vai começar a ter topos um pouquinho mais altos, daqui a pouco isso movimenta para cima. É indicação de compra? Não, por enquanto não. Por que não? Se você, a não ser que você seja um cara mesmo muito ousado, mesmo muito agressivo. Pessoas muito agressivas vão comprar isso aqui. Tanto que já estão comprando. Essas sombras inferiores e os corpos diminuindo já indicam a compra. Para gente agressiva, muita gente agressiva. Pensa que tem gente que vai fazer que nas suas carteiras, por qualquer motivo, o cara inclui a Rap Vida. Olha, se o cara tinha carteira que tinha Rap Vida e ela está agora por 50% do preço, o cara compra. Eu tenho uma carteira, eu vou fazer essa carteira. Por qualquer motivo, eu quero ter essa empresa na minha carteira para daqui a 1 ou 2 ou 3 ou 5 anos. Olha, eu tô com um descontão, tô com metade do preço do ativo. O ativo estava uma semana ou duas atrás pelo dobro do que está hoje. O cara compra. Ah, não é o meu caso, eu não vou fazer uma carteira para longo prazo e tal. Então você faz o seguinte, você vai esperando. Quando tiver um rompimento de máxima, você pode atuar sempre levando em conta que você está fazendo um trade contra a tendência. Qual é a tendência do ativo? De queda.
Tendência recente de queda. Isso aqui é a abertura das médias. Observa que isso aqui faz aquele tipo um ventilador. Arreganha o negócio. Tem uns ventiladores, antigamente tinha isso, hoje não vejo quase. Mas você vê isso no Oriente Médio. Tem uns ventiladores assim, eles botam umas fitinhas presas na grade. Não sei se é para o cara ver que aquilo funciona ou se o cara não tem sensibilidade para sentir o vento, né? Mas em suma, quando eu ligo o ventilador, fica aquele ventilador ligado e uma opção de fitinhas balançando. Pois é. Olha isso aqui, é exatamente aquilo. Média de 9, média de 20, média de 50, média de 200, todas estão alinhadas para baixo. Então, operações aqui são de contra-tendência, para cima, contra-tendência, porque está muito longe da média de 20. Pô, a distância aqui é de R$ 2, quase 100% do preço atual até a média. É quase 100%, é uns 75%, 80% de diferença aqui. Então, dá trade contra a tendência? Dá. É de risco? Muito. Tem como fazer controle de risco? Não. Por quê? Porque o ativo custa R$ 2. Tá? Agora, tem um outro lado da moeda. Isso aqui custa o preço de uma opção da Vale. Ou, para falar a verdade, é até mais barato. Eu tenho opções da Vale negociadas que custam mais caro que isso. E a opção vence daqui a uma semana. Tem umas que vence daqui a uma semana, tem outras que vence. O preço é esse aqui. E essa ação? Não vence nunca. A ação, a não ser que a empresa vá à falência, você tem a empresa. Né? Você é sócio lá. Então tem esse outro lado positivo. Também é o lado positivo de ter um ativo que vale R$ 2, né? Dá operações aqui.